Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Hoje, dia 15 de outubro, é meu aniversário. Estou completando 30 anos e em comemoração a isso eu resolvi responder uma book tag temática que é a tag dos 30 ou mais. Essa é uma book tag gringa que eu encontrei enquanto eu pesquisava, né, tags semelhantes aqui no YouTube. Pelo que eu pesquisei, eu não achei ninguém que tenha traduzido, então essa tradução aqui é minha. Mas se alguém já tiver traduzido e alguém souber dessa tradução, deixa pra mim aqui nos comentários que eu incluo no box de informações. E, em linhas gerais, a book tag consiste em a gente falar de livros que representem, então, a chegada aos 30 anos, ou então essa fase a partir dos 30. E que vai consistir também da gente refletir e pensar em aspectos da nossa vida até esse momento. O primeiro item, um dos seus livros favoritos e que traz um protagonista com 30 anos ou mais. E a minha escolha aqui ficou pra lista de Brett, que é um dos meus chick-lit queridíssimos da vida. A Brett tá com 34 anos e ela vai ter a vida dela toda revirada quando a mãe dela morre e deixa pra ela uma herança. Só que pra ela ter acesso a essa herança, ela precisa cumprir uma lista de itens que ela escreveu quando ainda era adolescente. E aí ela fica se perguntando onde que a mãe dela tava com a cabeça de propor isso, porque ela não tem absolutamente mais nada a ver com aquela adolescente. E eu vivo falando desse livro por aqui, mas se você nunca me ouviu falar dele, ele tem uma escrita que é muito gostosa, mas que ainda assim ela faz a gente pensar tanto nas nossas escolhas, na nossa vida, nos nossos sonhos, em quem a gente deixa de ser com o passar do tempo, que não teve como eu não me emocionar, que não teve como eu não levar esse livro assim no meu coração comigo pra viver indicando pras pessoas. Segundo item, um livro que representa quem você era quando mais jovem. E aqui eu escolhi outro livro que também entra na minha lista de queridinhos, que é o Eu Perdi o Rumo, da Gayle Forman. Ele vai trazer a história de 3 jovens diferentes que vão se encontrar um dia em Nova York e a história toda vai se passar ao longo desse um dia. E todos esses jovens, cada um a seu modo, estão lidando com a questão do quem sou eu, quem eu quero ser. Todos eles se sentem muito perdidos por conta de alguma coisa que aconteceu com eles. A escrita da Gayle Forman é uma escrita muito sensível. E eu escolhi esse livro porque eu acho que ele representa muito bem essa fase da vida em que a gente não sabe exatamente quem é, que a gente tá se descobrindo e que as coisas às vezes parecem muito complicadas ou muito obscuras e que às vezes a gente sente que nada vai melhorar. Meu começo dos meus 20 anos foi muito assim. Eu fazia uma faculdade que eu não gostava, mas que eu não conseguia identificar o porquê que eu não gostava, porque enfim, eu ainda não sabia o que eu realmente queria fazer pra mim. E cada vez que eu pensava na minha perspectiva de futuro a partir daquilo que eu tava vivendo, era sempre tudo muito desanimador. Até o momento em que eu realmente me encontrei, que eu me descobri, que foi quando eu fiz aqui o blog, o Minha Vida Literária, e foi a partir dele, em algo que começou como um hobby, que eu comecei a encontrar uma perspectiva de trabalho, de algo que realmente tinha a ver comigo, com o que eu gostaria de fazer. E aí de lá pra cá, né, eu vim trilhando o meu caminho pra realmente poder viver de acordo com aquilo que eu queria. Então, se você tá passando por uma fase em que as coisas parecem que elas não vão ter evolução, que elas parecem que não vão ter melhoras, que você não vai se descobrir, é possível que sim, que isso aconteça. Força pra você. Terceiro item, um livro que representa onde você está nesse momento da sua vida. Eu achei esse o mais difícil, né, pra conseguir incluir aqui, até que eu encontrei um livro que eu acho que tinha a ver com os sentimentos que eu queria passar com esse item, que é o Divã, da Marta Medeiros. No Divã, a gente tem uma novela e ele é basicamente um monólogo. A gente tem toda a narrativa através da voz da Mercedes, que é a protagonista, uma mulher com seus mais de 40 anos, que ela é casada, ela tem filhos, até que ela resolve começar a fazer terapia. E o livro todo ele se passa durante essas consultas, com ela falando com o terapeuta, só que a gente nunca tem a voz do terapeuta. E o livro ele tem uma carga que é divertida, mas que ele vai trazer toda essa revolução interna que a Mercedes está passando, todos os questionamentos que ela traz para a vida dela por essa crise existencial dela e que na verdade é todo um processo de libertação. E o livro ele tem passagens trágicas, ele tem passagens que são mais dolorosas, sem perder essa narrativa que é permeada ali, né, pelo humor. E eu acho que a Marta Medeiros ela tem um olhar muito sensível, ela consegue ter esse vislumbre introspectivo muito bem e consegue muito bem ali nos pontos. E, enfim, eu escolhi esse livro porque, embora eu e a Mercedes a gente
não esteja exatamente, né, no mesmo momento de vida, então eu sou bem mais nova do que a Mercedes é, eu não sou casada, eu não tenho filhos, eu não enfrento esses dilemas dela. Eu acho que eu tô naquele momento de vida em que eu considero que eu tô feliz com as conquistas que eu já tive, em que eu sinto que eu estou avançando, mas que ainda assim eu me deparo com esses questionamentos que eu acho que vão sempre fazer parte da nossa vida, né, de modo geral. Também faço terapia, e é sempre na terapia que a gente encontra ou questões que ainda estão em aberto, às vezes as mesmas questões de sempre que você tá lá trabalhando, ou às vezes novas questões que você nem sabia que você tinha. Eu acho que esse momento é muito realmente de autodescoberta, de olhar pra dentro, de entender quem eu sou, entender tudo aquilo que faz parte de mim, inclusive as partes mais difíceis, e tentar abraçar esses momentos, porque a gente é esse mix de coisas. Quarto item, um livro que representa algo que nunca mudou em você. E aqui eu escolhi o Fiquei com Seu Número, da Sophie Kinsella, que é um dos meus queridinhos da autora, eu acho que um dos mais queridinhos de geral, porque ele é um dos livros mais engraçados dela. Ele tem diversas notas de rodapé, é uma leitura também deliciosa. E eu escolhi esse livro porque os chiquilites, eles me acompanham desde a minha adolescência. Eu continuo considerando esse um dos meus gêneros favoritos, né? Muita gente me perguntou, quando eu entrei na faculdade de letras, se eu achava que meu gosto literário ia mudar, se talvez eu deixasse de gostar desses livros, que tem muita gente que considera o chiquilite livro superficial e tudo mais. E embora eu tenha, talvez, né, aberto meu leque de leituras, que eu tenha passado a ter um outro olhar pra elas, e que sim, eu tenha mudado em muitos aspectos da minha vida como leitora, esse meu gosto nunca mudou. Eu acho que isso reflete tanto um gosto meu quanto uma característica minha, porque essas histórias continuam conversando comigo e elas continuam me agradando, porque essa Ione romântica gosta dessas histórias fofas e tal, continua existindo aqui. Quinto item, um de seus clássicos favoritos. E aqui eu resolvi fugir do Persuasão de sempre, da Jane Eyre de sempre, porque eu sempre falo desses livros. E eu escolhi o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, e foi um livro que eu precisei ler mais de uma vez pra realmente sentir a minha conexão com ele. Então a primeira vez que eu li, eu senti que eu não entendi absolutamente nada da história. Eu fechei o livro falando, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu aqui? Ele é um livro que se passa em apenas um dia também, em que a Mrs. Dalloway sai para comprar flores para o jantar que ela vai oferecer naquela noite. Conforme ela vai andando nas ruas e vai esbarrando em pessoas, a gente vai vendo que a história, na verdade, ela é muito mais interna do que externa. E foi só na segunda vez que eu li esse livro que eu realmente consegui me conectar com as emoções dos personagens, com os pensamentos deles. E aí o livro conversou demais comigo e se transformou num dos meus favoritos da vida. Que mostra também que as leituras são muitos de momentos. Tem horas que a gente lê e que um livro não funciona nada pra gente e que em outro momento ele faz todo o sentido do mundo. E aí, por fim, sexto item. Um livro que você leu ou gostaria de ler e que foi publicado no ano que você nasceu. E a hora que eu vi esse item eu falei, ferrou! Gente, que livro que foi publicado em 89? Mas aí eu tive um flash de uma lembrança de uma autora que eu sei que começou lá atrás, e a hora que eu joguei no Google o romance de estreia dela, bingo! O livro foi publicado originalmente em 89. E no caso é Um Reino de Sonhos, da Judith McNaught. Um livro então que é um romance de época. A Judith McNaught é um dos grandes nomes dos romances. Ela publicou muita coisa de lá pra cá. A Editora Bertrand Brasil, do Grupo Editorial Record, tá relançando os livros da autora. E O Reino de Sonhos foi o primeiro e único livro dela que eu li até então. Foi isso então, deixa pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam das tags, o que vocês acharam dos livros que eu indiquei. Quem tem 30 ou mais também, sinta-se à vontade pra responder. Se você também não tem, também fica à vontade pra responder, tá livre aí pra todo mundo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui sua curtida que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Já aproveita pra se inscrever, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanhe também nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. E é isso aí. Beijos a todos, até o próximo vídeo.